O período que nós vamos abranger da história do leonismo vai de 1947 a 1956. Decorrido 25 anos da fundação do leonismo, houve uma parada devido o mundo estava em guerra. Que a guerra foi de 39 até 1945. Depois daí, o leonismo procurou expandir-se. Daria passos gigantescos, abrindo novas fronteiras. Após ter alcançado a Colômbia, Venezuela e Peru, o leonismo teve nova dimensão, em especial na América do Sul, com a fundação dos Lions Clubes Lima e Equador. O cubano Nivaldo Navarro Jorge teve grande papel na fundação de diversos clubes de Lions na América do Sul, pois andava pelo norte do continente a serviço de Lions Internacional, com um firme propósito que era de encontrar lugares onde pudesse ser semeado o leonismo. Nivaldo, dando continuidade à expansão do leonismo em outros países, dirigiu-se para o Chile no final de 1947, sendo apoiado por Carlos Ledgar, presidente do Clube de Leones de Lima. Encontrou a pessoa ideal para a sua missão, o senhor Humberto Valenzuela, homem entusiasta que tinha conhecimento sobre o clube de serviço, pois ele já tinha pertencido a um clube de serviço, mas depois ele continuou fazendo essas atividades por conta própria. Em 24 de abril de 1948, já estamos no nosso período, que vai ser falado, foi fundado o Clube de Leones de Santiago, apadrinhado pelo Clube de Leones de Lima. Era o nome que se dava, Clube de Leones, naquela época, tendo como presidente Humberto Valenzuela. Nos anos seguintes, Nivaldo Navarro, sempre a serviço de Lions Internacional, continuava no seu trabalho, dava assistência aos clubes que já tinham sido fundados e estava, ao mesmo tempo, organizando o Clube de Leones de La Paz, na Bolívia, que teve sua fundação em 15 de outubro de 1948. No final de 1950, Nivaldo se dirige ao Uruguai para a fundação do clube em Montevidéu. Através de numerosos contatos, encontra Pedro Berro, que, entusiasmado com as ideias e os propósitos de Lions, ajuda e muito na organização do primeiro clube uruguaio. Em 3 de abril de 1951, é fundado o Clube de Leones de Montevidéu, tendo como presidente José Amerri Pinto. Procurando atender aos pedidos e orientações de Lions Internacional para a expansão do leonismo, Pedro Berro, seus companheiros de clube e Nivaldo Navarro já estavam com ideia de dar prosseguimento ao desenvolvimento do leonismo em outros países. Da mesma maneira como antes, com muita dificuldade, com muito empenho, com muito trabalho, com muita garra e com muito amor a essa ideia, eles entraram em contatos com amigos. Foram feitos contatos importantes. E Pedro Berro encontra seu grande amigo particular, Armando Fajardo, ilustre advogado e destacado turfista brasileiro. Eles eram amicíssimos.
e a história com ele se inicia. Foi com ele que foram dados os primeiros passos iniciais para a fundação do leonismo no Brasil. Armando Fajardo conheceu as finalidades da nossa grande associação, os propósitos de servir desinteressadamente e os objetivos. Ele, com esse conhecimento que ele já tinha, que ele começou a ver, ele já estava se sentindo um verdadeiro leão. Armando Fajardo foi apresentado a Nivaldo Navarro, Galberto Larreta e outros companheiros uruguaios para conversarem. E conversaram sobre ele e deram a ele ser o organizador do leonismo no Brasil. Quer dizer, o leonismo brasileiro. Desse momento em diante, Armando Fajardo iniciou os primeiros movimentos para conseguir o agrupamento de nome de pessoas que seriam os fundadores do primeiro clube no Brasil, que seria no Rio de Janeiro, local em que ele vivia. Então foi fundado o primeiro Lions Clube no Brasil, no Rio de Janeiro. Após um trabalho árduo e com grande esforço, conseguiu, no dia 16 de abril de 1952, ao meio-dia, em um almoço festivo, um dos belos salões do Jockey Brasileiro, Jockey Clube Brasileiro, fundar e efetivar, com 40 sócios, o primeiro clube de leões no Brasil, tendo como primeiro presidente Arnaldo de Moraes. Armando Fajardo, durante longo tempo, se empenhou em alcançar os objetivos a que se propusera, aprender mais, se aprofundar em leonismo, se aprofundar na filosofia leonística, principalmente no que se refere à organização e administração. Aproximava-se o final do ano leonístico 51-52 e 2 meses e meio de existência do leonismo no Brasil, Armando Fajardo e companheiros procuraram expandir o movimento, não só através de medidas administrativas, como também com a admissão de novos sócios para esse primeiro clube. Então, esse ano leonístico terminou com 80 sócios no clube. O leonismo brasileiro continuou a se expandir através dos esforços de Floriano Santos, e no dia 23 de julho de 1952, o segundo clube do Brasil é fundado, Lions Clube de São Paulo, em magnífica também, solene assembleia, no restaurante Jacinto, com 43 sócios. A movimentação para expandir o leonismo continuava com muita animação. E no dia 21 de março de 1953, foi fundado o Lions Clube de Salvador, na Bahia, com 26 sócios, sendo o presidente Mário Campos. Após 32 dias de fundação do Lions Clube de Salvador, foi fundado o Lions Clube de Curitiba, com 43 sócios, no dia 23 de abril de 1953. Não parou por aí a expansão do leonismo no Brasil. E em 15 de maio de 1953 foi fundado o Lions Clube de Itajaí, com 28 sócios, tendo como presidente Ari Garcia. Enquanto os clubes iam realizando suas atividades, se empenhando em desenvolver outras atividades, procurando sempre o bem-estar da comunidade, os leões também, paralelamente, buscavam outros conhecimentos e buscavam diversos leões
para não interromper aquela caminhada rápida da fundação de Lions no Brasil. E em 1º de julho ainda de 1953, foi fundado o Lions Clube de Santos, com 21 sócios, tendo como presidente Silvio Fortunato. Em 7 de agosto de 1953, foi fundado o Lions Clube de Florianópolis, com 28 sócios, presidente Nereu Correia de Souza. E a caminhada foi, em 1953, diversos clubes foram fundados. Em agosto foi fundado o Lions Clube de Campinas, no dia 24. Dia 25 foi fundado o Lions Clube Petrópolis. E antes teve o de 7 de setembro, que foi fundado o de São José do Rio Preto. E o crescimento do leonismo foi assustador, o crescimento. Estavam todos animadíssimos, uma novidade, algo novo. E todas as pessoas que faziam parte do leonismo eram pessoas que estavam empenhadas no desenvolvimento do leonismo, amigos mesmo da comunidade e do bem-estar. Novo crescimento do leonismo com outras fundações de clubes se expandiram de maneira rápida e eficiente. Em dezembro ainda de 1953 foi fundado o Lions Clube do Recife, 40 sócios. Janeiro de 54 foi fundado o Lions Clube Brusque, Santa Catarina. Então o leonismo estava indo do norte para o sul, para o centro, para o centro-oeste. Ele estava, como se diz, pipocando em diversas partes do Brasil. Em janeiro foi o Lions Clube de Ponta Grossa. Em fevereiro de 54, o Lions Clube Jacarezinho, no Paraná. E aí, chegando nessa época, nesse ano de 1954, em fevereiro, o Brasil já possuía 14 clubes. De 47 a 54, 14 clubes, 12 no Distrito Federal, 1 no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo, 1 na Bahia, 3 no Paraná e 3 em Santa Catarina e 1 em Pernambuco. E logo em seguida iria completar 16 clubes, com a fundação de outros 2 em estados que não possuíam clube, tais como Fortaleza e Aracaju. Em março de 1954, ainda em 54, foi fundado o Lions Clube Aracaju, no Sergipe. Nessa época, o leonismo já estava abrangendo 8 estados, em março de 54. Aí vamos ver, de 1947 a 1956, além da expansão do leonismo brasileiro, com a fundação de Lions Clubes de norte a sul, dados importantes e resoluções foram sendo desenvolvidas. No mês de maio de 1953, o leonismo brasileiro ganhava nova dimensão através de 3 cartas de Lions Internacional, que, em essência, abriram novos rumos ao então iniciante movimento. Primeira carta, que foi do dia 5 de maio, para Armando Fajardo. Ele foi designado oficialmente governador provisório do Distrito L Brasil, para o período de maio a junho de 1952. No dia 11 de maio, foi comunicado Armando Fajardo a sua eleição para governador provisório, agora para o outro ano leonístico, 53 e 54. E no dia 13 de maio, outra carta, conferido Armando Fajardo a medalha de extensão, pelo grande trabalho, pelo apadrinhamento dos clubes de São Paulo e Salvador.
O mês de janeiro de 1954 é marcado por importantes acontecimentos. É iniciada a utilização de documentos e demais papéis impressos em português, porque não era nada feito em português. E com alguns deles já poderiam ser impressos no Brasil. E aí, foi nesse mês de janeiro que começou a ganhar corpo a ideia de ser realizada a primeira convenção nacional. Para que isso pudesse acontecer, era necessário cumprir a exigência estatutária de Lais Internacional, que deveria ter 20 clubes no distrito. Por esse motivo que os Leões lançaram-se em busca da organização de novos clubes. Começaram aquele trabalho mais árduo ainda, com mais vontade. Com a chegada do mês de abril, acontecimentos importantes e decisivos iriam ter lugar, já que a proximidade da Convenção Nacional obrigava a novos esforços. Aí, no dia 13 de maio de 1954, é alcançada a meta almejada com a fundação do 20º Clube Brasileiro, Lions Clube de Ourinhos, em São Paulo. 18 sócios. Dias antes da convenção, dias antes da convenção, em 25 de maio de 1954, foi fundado outro Lions Clube, o Lions Clube de Maceió, Alagoas. Então, com essa fundação, foi reforçado ainda mais. O Distrito Provisório L estava estatutariamente pronto para realizar sua primeira convenção nacional, que foi realizada em 28 de maio de 1954, com 21 clubes de Lions e cerca de 850 leões. E essa convenção foi realizada em Salvador. Essa é a convenção considerada a convenção histórica do leonismo brasileiro. É chegada o final do ano leonístico 53-54 e o leonismo brasileiro já contava com 23 clubes, 950 sócios. O leonismo brasileiro, cheio de esperança e confiança e novas conquistas, se prepara para entrar no ano leonístico 1954-1955. Um fato muito importante foi nesse ano, foi a publicação do boletim bate-papo do primeiro governador. A finalidade era, ele queria que esse boletim chegasse às casas de todos os companheiros, das pessoas, e levasse notícias do leonismo, para que todos os leões ficassem sabendo dos acontecimentos que andava pelo Brasil, como atualmente são os nossos boletins, conhecimento dos clubes. E também que os leões sentissem com esse bate-papo, se aproximassem mais, leões do norte com leões do centro, do sul, eles sentissem mais uma proximidade entre eles. Não existe um leão longe, mas é um leão. Os mesmos poderes, os mesmos direitos que eu. A mensagem. Aí depois veio o segundo governador, Inácio. Ele também foi grande divulgador dos clubes. Ele foi governador. Foi outro governador. Então, ele foi um grande incentivador dos clubes e teve também o boletim dele. Ele queria que a meta dele era um clube de 10 em 10 dias. Nós já estamos cansados de ouvir sobre isso, né? Ele também ofereceu o seu jornal
para que os clubes que não tinham naquela época, ainda não tinha começado, boletim, jornal dos clubes, eles pudessem colocar as suas notícias ali, para que todos ficassem sabendo. Emprestou páginas. Com a publicação das notícias dos clubes, Inácio ia escrevendo a história do leonismo nos seus primórdios tempos. Por isso que a história do leonismo temos a história do leonismo por causa das atividades. Em 12 de maio de 1955, aconteceu a segunda Convenção Nacional em São Paulo, com 40 clubes, aí já tinham 40 clubes. Já existiam 40 clubes, a qual superou as expectativas de todos. Eu vou citar, foram várias resoluções e várias recomendações que aconteceram nessa convenção, mas eu vou citar duas. Foram duas estabelecidas. Uma muito importante, que foi até falado, com outra vai ser falado, que foi estabelecido o dia 16 de abril como o dia do leonismo nacional. E outra coisa importante, tornar obrigatório o uso do estandarte do clube nas convenções. E entre outras coisas, mas várias coisas foram estabelecidas. No ano de 1955-56, já chegando ao final da nossa década, o Brasil já tinha 2 distritos, o L1 e o L2, e já estava formado o distrito múltiplo. Seguindo as ideias do governador Inácio, o governador depois, Noel, lança também o seu boletim, intitulado Mensagem do Governador aos Lions Clubes do Distrito L1. Aí chega o mês de setembro desse ano de 1955. O mês de setembro, para o Brasil, foi muito importante para o leonismo brasileiro. Marcou um importante acontecimento. Foi a primeira visita conjunta, pela primeira vez na história, de numerosos diretores internacionais. E em 10 de outubro, o Brasil recebe a visita daquele que foi o grande e importante responsável pelo desenvolvimento do leonismo. Quando nós falamos lá atrás no nome dele, Roberto Valenzuela, ele se tornou presidente internacional e nessa década ele foi muito importante, de 47 a 56, e veio visitar em outubro o Brasil. E a expansão do leonismo brasileiro continua com a fundação de novos clubes a partir de outras décadas. Em 16 de janeiro de 1956, foi realizada a segunda reunião do Conselho de Governadores, no Rio de Janeiro. E, terminando nossa década, de 20 a 24 de maio, aconteceu a terceira Convenção Nacional, dessa vez em Recife. E uma das resoluções a ser tomada nesta convenção foi a eleição dos governadores para o distrito. E assim terminou nossa década.